Como sempre fazemos aos sábados e aos domingos no desenvolvimento, vamos iniciar então os nossos estudos, a nossa palestra o dia de hoje. Como sempre, o nosso objetivo aqui é a melhora íntima, a reforma íntima, o conhecimento da espiritualidade, um pouco das leis espirituais, para que a gente possa usá-los em nosso próprio favor, para que assim a gente tenha condições de interpretar o que acontece conosco, ao nosso redor, e assim seguir na nossa evolução da melhor forma possível. Então não há nada de mirabolante, não há nada de extraordinário nas lições que aqui a gente procura analisar, procura conhecer. São as mesmas lições do Evangelho que a gente procura dessa vez interpretar em nosso próprio favor. Então hoje é mais um dia para que a gente possa fazer esse estudo. O nosso tema de hoje ele está ligado a nós mesmos. Como sempre, a gente busca uma reforma íntima, sair daqui um pouco melhor do que quando nós chegamos. Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre a aceitação. Mas por que a escolha desse tema, aceitação? A gente percebe que a comunicação é muito facilitada nos dias de hoje. Então a aceitação é um instrumento que a gente às vezes tem deixado de lado, e a gente vai ver por que a gente tem deixado de lado um pouco esse mecanismo importantíssimo. Nosso tema de hoje é a aceitação. Como eu já tinha dito, os meios de comunicação são muito facilitados atualmente. Então é muito comum que a gente conte da nossa vida na internet e saiba da vida dos outros na internet. E isso gera uma comparação normal, automática, da vida de cada um com a vida de uma série de outras pessoas. E a gente percebe que isso tem influenciado muito a forma como nós vivemos. Fulano de tal está conseguindo isso, o outro isso, e eu nada. E a gente começa a analisar e a comparar várias vidas, e até muitas informações nem são verdadeiras, e isso tem muitas vezes nos desorientado. Esse tipo de comparação, esse tipo de análise que nós temos feito, porque é muito fácil fazer isso. Porque, como eu já disse, os meios de comunicação são muito facilitados hoje em dia. Vende-se uma felicidade absoluta que praticamente nenhum de nós tem. E isso muitas vezes nos abala. Porque a gente sempre procura saber onde é que está errado conosco, que não está tão bem quanto daquelas outras pessoas que se apresentam. Com informações, com fotos, com frases. E tudo isso nos deixa preocupados. Mas o Espírito Hamed nos fala da aceitação. Que cada um de nós deve se preocupar conosco. Cada um de nós deve ter a sua própria opinião. Que a gente não necessite viver com base na opinião dos outros. Isso é muito importante. Que a gente às vezes se previna contra essas preocupações, essas interferências, essas análises que a gente tem feito ultimamente. O que importa para a nossa evolução e para a nossa felicidade é estar comprometido com os princípios que nós escolhemos. Que modo de vida nós escolhemos? Que modo de vida nós herdamos da família ou decidimos não seguir o da nossa família porque discordamos? Mas quais princípios nós adotamos? E temos que seguir firme nesses princípios. Nessa religião, nesse trabalho, nessa forma de viver. Sem deixar tanto que as outras opiniões interfiram em nós. E aqui a gente chega na aceitação. Já temos visto aí, em várias outras ocasiões, que somos espíritos em evolução. Temos muitas dificuldades para serem vencidas, mas já vencemos muitas outras dificuldades. E precisamos aceitar quem nós somos, para que assim a gente consiga seguir em frente. Uma vida de comparações não faz com que o nosso espírito melhore, faz com que ele fique ansioso. Comparações só traz duas possibilidades. Ou a gente fica orgulhoso porque o objeto da comparação é pior do que nós, ou a gente fica deprimido porque é melhor do que nós. E nenhuma das duas é uma boa opção. Nem ser orgulhoso, nem ser deprimido, triste, porque a gente se comparou. O melhor instrumento de comparação que nós temos é o nosso eu de ontem.
Em que medida nós somos diferentes do nosso eu de ontem, de anteontem, do ano passado, do ano retrasado, antes de entrar na faculdade, antes de casar, antes de ter filho, antes de conhecer um companheiro, antes de ter passado por aquela dificuldade, aquela doença. O que eu era e o que eu sou hoje. Se o sofrimento ele é tão importante, ele deveria nos mudar, nos tornar diferentes. E será que isso tem acontecido? A gente percebe que é uma reflexão muito profunda, sim. Não é para ser feita só aqui nos nossos poucos 30 minutos. É uma reflexão profunda que nós devemos fazer aí constantemente. Será que nos conhecemos para nos aceitar? Ou será que levamos a nossa vida com base no que as outras pessoas dizem? Será que a minha fé, ela vacila quando eu vejo uma outra pessoa afirmando que é muito melhor estar numa festa do que estar numa atividade espiritual? Que ela está ganhando muito mais dinheiro porque trabalha o tempo inteiro no horário que a gente deveria se dedicar a uma atividade espiritual? Até que ponto nós temos certeza das nossas escolhas? Porque a escolha depende de uma compreensão de quem nós realmente somos. E isso a gente tem que se esforçar para saber. Não devemos então levar a nossa vida dessa forma. Como é fácil da gente analisar? Pensemos. Qual a causa dos nossos problemas atuais? Qual a causa dos nossos problemas atuais? Me permitam a leitura do Evangelho hoje um pouco atrasado. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, e esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrasse no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem doente, fazia 38 anos. Jesus viu esse homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levanta-te, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles responderam: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha dito, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: "O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho." Então vejamos o que essa história tem de interessante para nós. Qual é a causa dos nossos problemas? Jesus fez a mesma pergunta de outra forma para ele: "Qual é a causa dos seus problemas?" O que ele respondeu? "Eu não tenho ninguém para me colocar no tanque enquanto a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." A gente percebe que quando ele é questionado se ele quer ser curado, ele coloca toda a culpa dos problemas nas outras pessoas. Quando o mestre Jesus pergunta para ele: "Você quer?" Ele: "Eu não posso porque os outros não deixam."
Bastaria ele ter respondido o quê? Sim, eu quero. Mas o que ele respondeu? Os outros não me deixam estar curados. Essa é uma grandiosa lição para todos nós. É essa a nossa resposta? Através da nossa intuição, os mentores nos questionam. O que você quer? O que você precisa para ser feliz? O que você precisa para melhorar a sua família? Para melhorar o seu trabalho, a sua saúde? O que a gente responde? Mas fulano de tal na internet está tão bem mentalmente. Mas o outro lá está tão feliz fazendo isso. Nós não olhamos para nós. E os meios de comunicação não deixam. Porque é muita foto, é muita mensagem, é muita gente que a gente acompanha. E perdemos o nosso foco, que somos nós mesmos. Então, quando os nossos mentores, a espiritualidade nos questiona o que nós precisamos, temos que ter a resposta. Focada em nós mesmos. O que nos falta? Coragem, força, conhecimento, auxílio, energia. O que nos falta? A gente percebe que a opinião dos outros, o que os outros fazem, tem que ser irrelevante para as nossas decisões com relação a nós mesmos. Porque senão, eles vão ser os culpados por todos os nossos problemas. E isso não pode acontecer. Porque nós fazemos as nossas próprias escolhas. Como nós escolhemos a nossa forma de viver? Fulano de tal agiu comigo assim, eu vou agir com ele assim também. Lá no meu emprego, meu patrão é muito ruim, eu também vou ser ruim. Meu marido é muito ruim comigo, eu vou ser ruim com ele também. Hamed nos ensina que nós não devemos reagir. Nós devemos agir de acordo com a nossa convicção, com a nossa forma de pensar, com os nossos princípios. Aquele que reage, ele está sempre reagindo ao que o outro disse ou fez com ele. Então ele não escolhe a reação. Ele age de acordo com o estímulo que ele recebe. Aquele que age